A paz do Senhor, uma boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Nathalie Alves de Siqueira Teixeira e hoje eu vou falar acerca do divórcio. Fica em Mateus 19. Quem quiser, acompanhe por gentileza, pois fica melhor para entendimento. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim se fizeram do ventre da mãe, que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. A primeira resposta de Jesus acerca do divórcio foi: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Isso significa que, independente do que acontecer, não deve se divorciar, não deve se separar. Não foi permitida por Deus a separação. Não tem como separar uma só carne. Não pode separar uma só carne em duas. Ela é uma só. Os fariseus continuaram a indagar, dizendo: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Repudiar, no dicionário, significa rejeitar a esposa de acordo com as formalidades da lei, divorciar da esposa. Jesus responde em Mateus 19, versículo 8 e 9, que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Provavelmente Moisés permitiu por ter acontecido algum fato muito grave. Acredito que por muitos homens na época querer mandar matar suas esposas para ficarem viúvos e se casarem com quem queria. Em seguida, Jesus diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Quando Jesus permite o divórcio para quem sofreu traição por prostituição, ele não diz que a pessoa pode se casar de novo.
A pessoa tem a opção de divorciar e ficar sozinha ou perdoar e permanecer. Em nenhum momento Jesus permite o segundo casamento. Por isso, os discípulos falam que se for assim, não convém casar. E Jesus diz que quem pode receber isso, recebe-o. Oséias se casou com uma prostituta com a permissão de Deus. Foi traído muitas vezes e continuou com ela. Em Efésios 5, 25, o apóstolo Paulo compara o marido e a mulher com Jesus e a igreja. Quando Jesus nos recebeu para iniciar um relacionamento com Ele, nos recebe para iniciar um relacionamento com Ele, não chegamos perfeitos e sim sujos de pecado, fedendo a mundo. Mesmo assim, Ele nos amou e nos aceitou. Quantas vezes na nossa caminhada pecamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seja vendo, falando, ouvindo, pensando, sonhando ou até mesmo cometendo. E Jesus nos perdoa e nos recebe de volta. Assim, devemos receber de novo nosso cônjuge, se ele nos trair. Quando você se casa, você declara diante de Deus, dos anjos, das testemunhas e dos homens presentes que será fiel àquela pessoa até que a morte os separe. Então é dito que o que Deus uniu, não separe o homem. Nesse momento, foi feito um voto com Deus. Mesmo você achando que seu casamento não foi de Deus, por ser um casamento atribulado, quando é dito o que Deus ajuntou, não o separe o homem, você trouxe Deus para o seu casamento e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Voto é sério, deve ser cumprido, ou você acha que foi tudo de brincadeira? E então se casa de novo, declara tudo de novo como se Deus fosse fictício na história. Como se tudo fosse de brincadeira. Como se você pudesse anular o que você disse e declarar tudo de novo. Se você casou, você deve ficar com essa pessoa até que a morte os separe, carregando a cruz. Muitas vezes a nossa cruz está na nossa própria casa. E você tem a grande missão de ganhar aquela alma, a alma daquela pessoa para Jesus, para que ela seja salva. Muitas vezes o drogado, o viciado, o psicopata, o agressor, o mundano, perdido que precisamos ganhar para Jesus, está na nossa própria casa. Como vamos evangelizar na rua, ganhar almas para Jesus na rua, se rejeitamos a de casa? Amar quem nos odeia na rua e não amar quem nos odeia em casa? Se seu cônjuge te trair, você deve perdoar. Ou vai deixar a alma dele ser lançada no inferno como um adúltero? Se seu cônjuge te bate, você deve se afastar para não ficar apanhando, mas não deve se divorciar, e sim orar, buscando em Deus a transformação dele, pois Deus transforma bandido em pessoa de bem, Deus transforma qualquer pessoa, Deus pode transformar o seu marido. Afinal, foi você que escolheu errado, não Deus. Então você deve lutar para que Deus restaure seu casamento e dizer para a pessoa: amado, desse jeito com amor, não é ironia. Estou saindo de casa, vou passar um tempo fora orando por você. Por nós, pois não quero me divorciar. Eu te amo
e desejo que Deus restaure meu casamento. É difícil, mas não é impossível. Eu conheço uma mulher que o marido era usuário de crack. E ela sempre chamava ele de meu pretinho. Ele dormia noites, meses na rua. Traía ela, todos sabiam que ele traía ela, ele ficava nos bares, na rua. Ela sabia que era traída. E mesmo assim, ela sempre cuidava dele com muito amor e carinho. Fazia comida, tratava com amor, falava com amor, sempre chamando de meu pretinho, cuidando dele. Até que um dia ele voltou para os caminhos do Senhor. E ele também sempre reconheceu ela como mulher de Deus, porque ela sempre foi uma mulher de Deus na vida dele. Então você tem que ser mulher de Deus na vida do seu marido. Muitas vezes o marido não volta para os caminhos do Senhor porque ele não tem você como referência de mulher de Deus, porque você maltrata ele. Se você se divorciou quando não era cristão, mesmo não sendo cristão, declarou, fez o voto e sabia que deveria cumprir. Se a pessoa se casou de novo, tiveram filhos, para ter certeza de que não estará no pecado do adultério, seja corajosa ou corajoso e fica sozinha, vivendo para Jesus. Se você não consegue tomar essa decisão ou não concorda, ore a Deus, peça para te convencer do pecado, do juízo e da justiça, para te dar forças e coragem, pois no fundo você sabe o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas, quando estão vivendo crise no casamento e já estão pensando em se divorciar, pensam ou dizem: se eu soubesse que casamento era assim, não teria casado. Se eu divorciar, vou ficar sozinho, não quero casar novamente. E mais uma vez não cumpre o que disse, pois acaba se casando de novo. Como seria bom se a pessoa realmente ficasse sozinha, dedicando sua vida exclusivamente para Jesus até o dia de sua vinda. Mas infelizmente muitos não conseguem. Busque em Deus. É difícil. Eu imagino que seja muito difícil, mas o caminho que leva para o céu não é fácil, é difícil mesmo, é um caminho estreito. Mas com Jesus nós vamos conseguir. Com Jesus o nosso fardo fica leve. Com Jesus fica bem melhor, fica mais fácil, fica suave. Que Deus abençoe seu dia.